Olá pessoal, Alex aqui, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre segurança em hardware. A ideia para esse vídeo é mostrar as diferentes formas que a segurança começa a envolver um pouco o lado do hardware. A gente não vai entrar muito a fundo em nenhuma delas, mas vai realmente mostrar várias coisas diferentes que existem. Para esse vídeo aqui a gente está fazendo uma certa divisão das diferentes áreas de hardware, mas essa divisão não é nada exato ou coisa assim, mas é mais uma coisa que a frente andou estudando com o tempo. Começando um pouco com IoT Hacking, que é mais voltado para a parte de internet das coisas, que está crescendo bastante hoje em dia. Tem vários dispositivos embarcados que estão conectados na internet e coisa assim. E isso começa a abrir certas preocupações de segurança também, sobre como está sendo a segurança desses novos dispositivos que estão aparecendo aos montes. Porque na realidade está entrando muitos dispositivos, mas muitas vezes a segurança deles não é muito boa. Por exemplo, tem uma botnet que ficou muito grande, que botnet é um grupo de computadores controlado por alguém, que ela era focada em roteadores. Que um hacker ele conseguia invadir um roteador, instalava alguma coisa para ele poder controlar, e com isso ele tinha um grande número de máquinas para botnet dele. A botnet Mirai ela é particularmente interessante porque os computadores dela é extremamente simples, eram realmente dispositivos IoT. Mas é uma rede que ficou muito poderosa porque simplesmente tinha um número gigante de dispositivos, porque a segurança de roteadores muitas vezes deixa a desejar. Para combater um pouco isso, a gente tem uma lista top 10 da OWASP. Para quem não conhece, a OWASP é uma empresa que tenta ajudar na segurança, que ela lançou uma top 10 de vulnerabilidades mais comuns de IoT. Sim, uma apresentação interessante que aconteceu na DEFCON de 2020 foi um ataque a uma smart lâmpada. Tinha uma lâmpada que você conectava na internet e podia escolher a cor que ela brilhava no celular. Porém, esse pesquisador ele encontrou uma falha de segurança nessa lâmpada que a pessoa tinha acesso à rede local da casa. Então seria algo do tipo, você comprou uma lâmpada, uma coisa bem boba, e instalou em casa e de repente, por causa de uma vulnerabilidade nessa lâmpada, uma pessoa terceira tem acesso à sua rede de casa e pode mandar coisas por equipamento na sua casa, sua televisão, seus computadores, seu celular. Isso eu acho que expressa bem o problema do IoT, porque tem muitas coisas que parecem extremamente simples, corriqueiras, mas que na verdade podem causar falhas bem grandes. Um outro vídeo interessante que passou no canal Smarter Everyday era de alguns pesquisadores que tinham visto que os microfones de muitos dispositivos modernos dava para você ativar eles com laser ao invés de som. Isso é importante nas smart homes, que elas teriam muitos desses aparelhos, porque você pode dar um comando de voz, destrancar casa, e aí a sua fechadura, a sua porta da frente pode abrir. Tem smart homes que usam isso. E aí o perigo disso é que se você tem dentro de casa algum dispositivo que você consegue ver da janela, uma pessoa pode simplesmente brilhar um laser e destrancar a casa. Isso com a janela fechada, não é a pessoa falando ou coisa assim. Com a janela fechada, usando comando de voz, ela teria capacidade de invadir tranquilamente. Entrando um pouco no que dá para fazer sem ter muito equipamento, ou seja, ataques que a gente conseguiria fazer com coisa caseira, a gente pode pegar algum dispositivo IoT e caçar nele alguns pinos que são geralmente usados de debugging, tipo interface serial ou JTAG, que muitas vezes quando você tem acesso físico e consegue abrir o dispositivo, a segurança que você tem depois disso é muito fraca. Tem dispositivos que você simplesmente de abrir e conectar alguns fios, ele já te dá um shell de root, sem perguntar senha nem nada. Outro ataque que também é possível é você pegar algum chip de memória, alguma coisa, de soldar
e tentar extrair memória, modificar alguma coisa. Que isso é interessante, por exemplo, para engenharia reversa. Você quer explorar vulnerabilidades, você tira a memória, vê o que está programado, acha a vulnerabilidade e pode tentar explorar isso depois. E dissoldando totalmente a memória e pegando o chip é muito difícil ter alguma proteção. Em CTFs, essa parte do anti-hacking aparece, não muito, mas aparece. Mas tem CTFs que são realmente focados em você pegar os dispositivos na mão e mexer com a eletrônica, geralmente presenciais. Mas também aparecem CTFs mais convencionais, geralmente numa categoria de forense, um problema que ele te dá um dump de memória de alguma coisa e pede para você fazer alguma coisa com ela, analisar, descobrir o que o programa tinha, ou coisa assim. Que seria depois daquele ataque de dissoldar o chip e extrair memória, você fazer alguma coisa. Saindo um pouco de IoT, também uma parte interessante é a telecomunicação. Telecomunicação basicamente é o que é utilizado para você comunicar a longa distância. Por exemplo, usar uma antena de Wi-Fi. Que a preocupação disso é que você está com uma antena, você está espalhando ondas para todo lugar. Você tem essa transmissão e você não tem muito controle sobre quem recebe. Então, a princípio, é interceptável. E conhecer um pouco de tecnologias novas pode ser importante porque tem coisas que estão sendo cada vez mais usadas. Aqui, como exemplo, a gente pode citar o RFID, que é usado, por exemplo, com tag de carro para pedágio e coisa assim. Tem NFC, que é comunicação a curta distância. E em dispositivos IoT está ficando comum o Zigbee e BLR, que são protocolos de comunicação que focam em baixa potência. Eles estão também sendo cada vez mais usados. Um exemplo bastante interessante de vulnerabilidade foi na H2HC de 2019, que um grupo estava fazendo uma antena de celular clonada. Que eles pegaram uma antena de telefone de alguma operadora, agora não me recordo qual que eles estavam tentando copiar, e as pessoas que estavam com o celular no evento, elas podiam receber mensagens da antena falsa, que o celular conectava achando que era uma antena de verdade, mas que era controlada por um agente malicioso, por assim dizer. Um outro caso interessante também é de um grupo que estava interceptando comunicação de satélite. Eles pegaram um dispositivo de software radio, apontavam uma antena para o satélite e de lá eles tentavam decodificar a transmissão para conseguir imagem climática. E eles realmente conseguiram, foi bem interessante. Pensando também nos ataques que a gente conseguiria fazer sem muito material, a gente pode pegar um dispositivo de software radio, que não é muito caro, e tentar ver o que está acontecendo. Transmissão de Wi-Fi, rádio, coisa assim. E também é possível estudar um pouco modulações, que basicamente é você ter diferentes formas de usar um sinal binário e converter em alguma coisa analógica que a antena vai estar transmitindo. Em CTF isso acontece muito pouco, mas aparece de vez em quando. Por exemplo, no CTF da DEFCON de 2020, tinha um desafio que você tinha que se comunicar com um modem de conexão de escada. Nesse choque você recebia era só um som, você tinha o barulho que o modem fazia, e aí você tinha que reconhecer esse som, ver o que estava acontecendo e também se comunicar com o modem utilizando o som. Nesse show da Defcon, na verdade, tinha a ferramenta pronta, não precisava fazer todo o processo de decodificação na mão, mas eu já vi desafios CTF que não existia ferramenta pronta. Eles te mandam o sinal, um barulho ou o que está sendo transmitido no fio e você tem que se virar para conseguir descobrir o que está sendo transmitido. E o outro ponto final que aparece na segurança de hardware é a parte de mexer realmente com a eletrônica, de você olhar bem próximo do dispositivo para tentar fazer algum exploit. Esse tipo de ataque é bastante interessante porque com o hardware, se você tem as peças na sua mão para você poder ver e analisar, tem muito pouco de proteção que
o fabricante pode fazer, de você abrir o chip, coisa assim, e tentar fazer engenharia reversa. Esse tipo de ataque aparece, por exemplo, no desbloqueio de alguns videogames, tipo o Xbox e o PlayStation. Por exemplo, tem um tipo de ataque que chama glitch, que ele foi usado para alguns desbloqueios do Xbox e do PlayStation 3. Também é interessante cartão de crédito, que aquele chipzinho que aparece, ele chama Smart Card e tem um pequeno circuito integrado, um computadorzinho lá dentro que serve para você aprovar suas compras. É o tipo de dispositivo que você não quer as pessoas clonando ou roubando a senha. E outro exemplo também aparece em TVs a cabo, que eles usavam smart cards para decodificar o sinal de transmissão de forma desconhecida, para ninguém mais conseguir pegar o sinal e roubar a transmissão. Mas com o tempo o pessoal conseguiu fazer engenharia reversa nesses smart cards e fazer a própria decodificação burlando totalmente essa proteção que quem estava transmitindo estava fazendo. Um dos possíveis ataques é essa parte que eu comentei de engenharia reversa, que é você pegar um chip, isso aqui, por exemplo, quem já abriu algum eletrônico e tal e vê aquele monte de quadradinho preto, aquilo lá são os chips. E dentro deles você tem uma plaquinha de silício que ela basicamente faz a mágica acontecer, que controla os sinais elétricos que vão para lugares diferentes. Aqui na direita a gente tem a imagem é uma fotografia desse chip de silício e analisando essa fotografia é possível você entender o que o chip está fazendo. Aqui não vamos entrar muito a fundo, mas esse chip aqui são 4 portas ninjas e a princípio só com essa fotografia que eu estou mostrando na tela é possível você acompanhar um pouco as trilhas e mesmo sem ter conhecimento do que ele é, você conseguiria descobrir só analisando o circuito. Um outro ponto importante que também tem sido tema de pesquisa é Trojan de hardware. Que esse problema aparece porque muitas vezes a fabricação dos componentes ela é terceirizada. Você tem uma empresa, por exemplo, a AMD, que ela faz o design de um chip, mas ela não tem condições de fabricar, porque é um processo muito complexo. E ela terceiriza com outra empresa, por exemplo, a TSMC, que é especializada em fazer chips de silício. Em realmente pegar os materiais e manufaturar os componentes. E o problema de Trojan de hardware está pensando justamente nessa cadeia de produção. Do tipo, um parceiro que eu estou usando para fazer meu chip, teria alguma condição de colocar alguma coisa maliciosa lá dentro sem ser percebido? E tem sido um pouco tema de pesquisa como localizar esse tipo de coisa. Pensando um pouco nos ataques de eletrônica, um ataque possível é você olhar qual que é o consumo de energia de um chip, o que pode ser ruim, por exemplo, para criptografia. Por exemplo, na criptografia, quando você tem algoritmo de criptografia, às vezes o jeito que esse algoritmo está rodando vaza informações. Por exemplo, se uma chave leva mais tempo do que a outra, você pode usar o tempo gasto como base para tentar adivinhar a chave, e aí você tem um espaço de busca menor. A mesma coisa pode ser feita com o consumo de energia, que às vezes uma parte da chave ela consumiria mais energia do que outra. E olhando quanta energia um chip está consumindo, você teria condições de prever qual que é uma chave, quebrando a criptografia. Um outro ataque possível é o fault attack, que é você tentar fazer um mau funcionamento conveniente no seu chip. Um exemplo é o ataque de alimentação, o chip está funcionando no 5 volts, mas por um momento você baixa para zero a alimentação para fazer um erro no chip. Isso pode, por exemplo, fazer o chip pular uma instrução. Ao invés de reiniciar, o chip está executando um código, aí ele pula um pedaço do código e continua porque ele ficou sem energia um tempo. Aí se você tem um código que fala, por exemplo, se não for administrador, faça isso. E aí você pula essa instrução, você em teoria seria capaz de fazer uma coisa que só o administrador consegue fazer. Em CTFs, essa parte eletrônica aparece, por exemplo, nos CTFs físicos que eu comentei no IoT. Também tem chaves que te dão o design de um chip e pedem para você analisar.
Aqui eu estou citando algumas linguagens de descrição de hardware, como Verilog e VHDL, que basicamente é um código para você descrever um chip. E também Netlist, que também descreve um chip, mas não é tanto uma linguagem de programação. Um exemplo de shell aconteceu no Pauntwin de 2020, que era um Trojan de hardware. O que o shell fazia era dar um projeto do chip e falava: tem um Trojan de hardware aqui, identifica ele e tenta extrair informações usando esse Trojan. Esse tipo de shell não é muito comum, mas aparece de vez em quando em CTFs. E para essa introdução inicial é isso. A ideia não era entrar muito a fundo em nada, mas mais apresentar as coisas diferentes que existem. Nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco na parte prática e fazer alguma coisa realmente pegando a mão na massa e mexendo com os eletrônicos.